Fala pessoal, hoje nós vamos tratar de um tema importantíssimo, uma técnica de estudos, dentre as muitas que existem, mas uma das mais famosas e mais aplicáveis, até mesmo porque ela tem uma sequência muito simples, tá? Essa técnica de estudos, ela foi desenvolvida por Richard Feynman, um físico americano do século passado, século XX, que teve diversos trabalhos, foi vencedor do Prêmio Nobel, também em diversos trabalhos acerca de física da eletrodinâmica quântica. Então é um cara que estudava temas altamente complexos, mas conseguia transferir com bastante facilidade. Então hoje nós vamos estudar essa técnica porque muitos alunos eles se perguntam como estudar? Às vezes os pais dizem você tem que estudar, você tem que se dedicar, e a própria escola às vezes não fornece essas ferramentas que hoje, graças à informação que está ampla, divulgada pela internet, nós temos acesso. Então hoje nós queremos trazer essa contribuição para vocês, essa técnica de estudos para refinar o seu processo de aprendizagem, tá? A técnica Feynman, ela é muito simples. Ela tem 4 passos. Aqui eu me permiti fazer algumas adaptações para aplicabilidade mais na rotina escolar, mas preservamos a lógica original da técnica, tá? Ela tem 4 passos. Basicamente, você tem que identificar o que você já sabe do seu conteúdo, do seu assunto que você está estudando. Você vai reunir mais informações, organizar essas informações e explicar para alguém. E depois, repetir o processo novamente. E nós iremos agora analisar passo a passo. Então hoje, a partir de hoje, quando terminar essa aula, você vai ter uma técnica que você vai poder usar e nunca mais ter desculpas em não aprender nada. O nosso cérebro, ele odeia trabalhar com coisas que não fazem sentido. Então, você sentar, estudar, ler horas e horas e horas e horas sem organizar essa informação é um estudo muito ineficiente. Isso não faz sentido. Então, se torna algo maçante e chato. Essa técnica, ela faz com que você haja ativamente durante o estudo e não só naquele processo passivo. Você começa a empregar novas regiões do seu cérebro, imaginação, memória visual. Aqui nesse caso eu já trouxe também no formato de um mapa mental, que vai ser tema de uma outra aula, tá? Então você vai ativar mais regiões do seu cérebro. E ao ativar essas regiões, você cria novas pontes neurais. O que é isso? É a organização do cérebro para guardar aquela informação, tá? Então, sem mais delongas, vamos detalhar cada etapa dessa técnica de estudos. Eu praticamente estudo por essa técnica. Eu desenvolvi ela um pouco intuitivamente e depois eu vi que não foi eu que desenvolvi. Lógico, não, jamais. Aqui, essa técnica ela é bem lógica e intuitiva. E todos aqueles que desenvolvem também o autodidatismo, que aprendem a adquirir conhecimentos de forma mais autônoma, seguem esse passo a passo. Tá? Então, esse passo a passo de hoje vai ser um divisor de águas para que você que está ainda inseguro no processo de aprendizagem, que não consegue, que depende muito que os outros expliquem conteúdos, hoje você vai ganhar essa autonomia. Tá? E além do mais, você vai agora, a partir de hoje, se você empregar essa técnica, se você se aplicar, você vai se tornar uma pessoa autodidata e o professor vai ser mais uma das ferramentas. Nós somos abençoados, nós vivemos na era da informação. Então nós temos diversas informações que estão disponíveis, infinitas na verdade, quase podemos dizer assim, pelo volume e pelo pouco tempo de vida que temos. Nós temos infinitas informações sobre todos os conteúdos que nós imaginarmos. Então o professor, ele é uma fonte de informação. Nós temos a internet, nós temos o YouTube, que é uma plataforma de aprendizagem gratuita. Enfim, nós temos vários mecanismos que podem facilitar o nosso processo de aprendizado. E nessa técnica você vai utilizar tudo isso ao favor do seu desenvolvimento. Então vamos lá. A técnica Feynman é um processo de estudos que o primeiro passo você tem que fazer o quê? Você vai delimitar o que você vai estudar. Nesse processo eu utilizei um mapa mental, que vai ser tema de uma próxima aula. Então qual é o assunto que nós estamos estudando hoje? A técnica Feynman. A técnica de estudos. Isso é o nosso assunto central. Depois que você delimita o que você vai aprender, por exemplo, você está estudando história. Hoje eu vou estudar a colonização do Brasil. Então você delimitou o que você vai estudar.
Ah, eu sou já acadêmico, estou estudando, faço, sei lá, medicina, faço direito, faço odontologia, por exemplo, na área da saúde você delimita o que você vai estudar, fisiologia humana, subtópicos, você delimitou o seu assunto. Está estudando matemática, hoje eu vou estudar expressões algébricas, delimita o seu assunto. Aquela sessão de estudo vai ser dedicada a esse assunto. Depois que você delimita o seu assunto, o que você vai estudar, você pode colocar ele num formato de mapa mental, como está aqui, ou pode fazer em formato de resumo. Você coloca no centro o que você vai estudar, delimita o assunto. Você tem que ser específico para que você não se perca no caminho. E aí, esse é o primeiro passo, delimitar o assunto a ser estudado. Nesse caso, estamos estudando a técnica Feynman em formato de mapa mental. Essa é a forma que eu estou organizando, então está aqui. Esse é o nosso assunto central. Depois você vai para um segundo passo. Esse segundo passo você vai anotar tudo que você se lembra. Isso antes de você mergulhar na leitura de livros, assistir vídeos ou aulas, você vai pegar um rascunho e anotar tudo que já sabe. Você vai usar uma linguagem bem simples e ser específico. Então, esse primeiro momento, você vai anotar tudo que você já sabe numa folha à parte. Vou te dar um exemplo. Digamos que você teve aula pela manhã e à tarde você foi estudar esses conteúdos. Então, o primeiro passo, delimita o assunto que você vai estudar. O segundo passo, você vai tentar lembrar da aula da manhã. Ao fazer isso, você está fortalecendo a sua memória. Você está fortalecendo a criação de novas pontes neurais, de novas conexões, que facilitarão o seu processo de recuperação da informação quando você precisar. Então, esse já é um passo muito importante. Você anotar. Anota com linguagem simples. Eu vi uma reportagem sobre esse assunto. Coloca eventualmente a sua opinião sobre esse assunto. Então, você organiza tudo que já tem aqui, que é o seu conhecimento base. Depois disso, nós vamos para um terceiro passo. Você vai estudar, você vai reunir as informações. Você vai utilizar a internet, vai utilizar livros, você vai ver vídeos, você vai trocar uma ideia com um colega, se eventualmente você estiver estudando em grupo. Você vai fazer essa reunião de informações. Você vai focar sempre no tema e utilizando várias fontes. Esse é o processo de estudo. Você está reunindo as informações para somar ao que você já sabe. Após isso, você vai para um novo passo. Depois que você reuniu todas as informações, essas informações não podem ficar soltas, desestruturadas. O próximo passo é organizar essas informações. Você vai revisar o que estudou, tudo que você coletou, junto com o que você já sabia. Você vai organizar tudo isso. E eu dou algumas dicas. Você pode utilizar resumos, que é nesse formato mais vertical, a escrita normal, tradicional resumo. Você pode utilizar mapas mentais, que é uma ferramenta que eu gosto bastante. Isso aqui é um mapa mental. Veja que eu estou estruturando em uma só tela, que poderia ser uma folha ou uma ficha, todas as informações da aula de hoje. Então, o mapa mental ele é uma ferramenta poderosíssima que eu irei trazer mais detalhes de como estruturar um mapa mental eficiente. Mas você pode utilizar também outras ferramentas, como os flashcards. Flashcard, para quem não sabe, deixa eu me pegar aqui, você tem uma ficha e na frente você coloca a pergunta sobre um assunto e você olha e tenta recuperar na memória, fazendo aquele processo de recuperação da informação. Não lembrou, vira e atrás tem a resposta. Tá? Então é uma fichinha em que na frente fica a pergunta e atrás fica a resposta das perguntas. E você pode também utilizar todas essas ferramentas juntas. O que é que eu gosto de fazer? Eu gosto de fazer um resumo quando eu estou nesse processo aqui de estudos, quando eu estou nesse processo de lembrar o que eu já sei e quando eu fecho todas as informações, que eu consigo sintetizar, que eu consigo falar com palavras mais simples e menos palavras, aí eu monto um mapa mental. Foi assim que eu fiz quando eu estava preparando essa aula para vocês. Eu separei tudo que eu já sabia da técnica, eu organizei, eu pesquisei, eu aprofundei, depois eu fiz esse mega resumo, que é na estrutura do mapa mental, para que
eu pudesse apresentar esse conteúdo aqui para vocês. Então, use essas técnicas. Vamos rememorar aqui. Primeiro, você anota tudo que já sabe. Depois, você vai atrás das novas informações, seja em livros, aulas, vídeos, enfim. Reúne essas informações, depois você organiza. Após organizar, vem uma etapa muito importante, que essa é o refinamento do processo. Você vai ensinar. Você vai ensinar. Seja para si mesmo, você pode gravar aqui uma aula você ministrando, seja para outras pessoas no seu colégio, na sua faculdade, onde você estiver, ou para um amigo. Enfim, você vai ministrar esse conteúdo. Por quê? Ao tentar ensinar, você vai montar uma história simples, com começo, meio e fim, assim como eu estou contando para você. E ao tentar contar essa história, eventualmente vão surgir alguns buracos, algumas falhas. Você vai pensar, não, mas será se isso é assim? Agora eu fiquei na dúvida. Então, quando você vai tentar ensinar, surgem esses buracos. Então, o que é que você faz? Revisa a informação e aí você preenche essas lacunas que você identificou ao tentar passar a informação. O próprio Richard Feynman, ele tinha essa habilidade enorme, como ele tratava de temas muito complexos, ele tinha uma habilidade reconhecidamente extraordinária de explicar coisas difíceis em termos simples. E até tem uma frase que é atribuída a Albert Einstein, mas eu não sei ao certo se de fato é dele, mas ela é muito importante para essa nossa aula hoje, que é o quê? Aquilo que você não consegue transmitir com palavras simples é porque você não dominou ainda, tá? Então, repetindo, aquilo que você não consegue transmitir numa história simples é porque você não dominou ainda. Então, esse processo de tentar ensinar faz com que você identifique esses buracos, essas lacunas, e a partir daí você volta e preenche. E repete todo o processo até que você possa contar algo, aquele seu conteúdo, numa história simples e que todos possam entender. Se você consegue explicar um assunto de forma simples, perfeito, você entendeu aquele assunto. Então, para fechar aqui nossa aula, vamos aqui revisar. Delimitamos o tema, é o primeiro passo. Delimitamos o que nós vamos aprender. Depois, anotamos tudo que nós já sabemos daquele conteúdo. Próximo passo, nós vamos estudar, reunir mais informações. Nós vamos utilizar vídeos, livros, nós vamos utilizar todas as ferramentas, uma conversa, enfim, vamos reunir informações, vamos anotar. Depois que nós reunirmos essas informações, nós vamos juntar tudo, ó, nós vamos organizar. Vamos utilizar resumos, mapas mentais, flashcards. Organizada a informação, nós vamos ensinar para alguém, ou até mesmo para si mesmo. Você está lá no seu quarto estudando, você tenta explicar, identifica os buracos, identifica as lacunas e aí preenche até dominar o conteúdo que você está estudando. Beleza? Essa é a nossa contribuição de hoje para vocês. Nos sigam aqui no nosso canal, também no nosso Instagram, que vai estar em algum local aqui da tela. E vamos trazendo pouco a pouco um pouco da nossa experiência para contribuir com a sua jornada. Próxima aula vai ser sobre mapas mentais. Como estruturar um bom mapa mental. Use essa técnica e para ficar bom em algo, nós temos que repetir várias vezes. O processo de excelência só vem com repetição. Veja que toda essa técnica ela requer uma disposição ativa. Você tem que estar agindo. Não existe processo de aprendizado eficiente com a postura passiva e preguiçosa. Então abandone a preguiça, vai trabalhar, vai estudar, que as bênçãos vão vir na sua vida. Valeu e conte conosco.